Bem-vindos a mais um Ponto de Transformação em Pauta. É um programa onde a gente discute como o protagonismo pode mudar a vida de pessoas comuns. E o tema do nosso debate hoje é a experiência de professores do semiárido em Israel, no deserto de Arafá, durante um mês em um kibbutz, trabalhando ou com agroecologia, permacultura, ecologia criativa ou com energia solar. E o professor Cláudio Reich, ele vem aqui para falar sobre isso, porque ele foi um dos professores protagonistas que participou dessa experiência. Então, bem-vindo, professor Cláudio. Olá, boa noite a todos. Desde já gostaria de agradecer ao professor Alessio e toda a equipe do Ponto de Transformação pelo convite que me fizeram para estar aqui compartilhando, essas ideias, essas experiências e, de certa forma, contribuindo com esse debate, dar o meu boa noite a todos os nossos internautas que nos acompanham e, principalmente, um grande abraço aos colegas, professores, alunos e ex-alunos que sempre acompanham e sempre estão conosco nesta caminhada dentro da educação paraibana. Bom, professor Cláudio, então, primeiro eu queria que você explicasse para a gente o que leva, o que motiva um professor, de uma hora para outra, falar, opa, vou lá para Israel. Muita gente deve falar assim, tem violência, por quê? Eu vou lá para Israel estudar um mês no kibbutz, tal, lá no deserto. Conta um pouco disso aí, como é que foi esse contexto? Bom, em primeiro lugar, Alessio, eu, enquanto professor de física, todo físico é um pouco curioso, E não só essa curiosidade do ponto de vista da eletrônica, dos aparelhos, mas de conhecer o mundo, a natureza, como as coisas funcionam. E, para mim, o bom professor é aquele que não se limita apenas àquele seu dia a dia, cotidiano da escola, mas ele sempre tenta avançar para fora dos muros da escola e participar de projetos e estudos, formações que contribuam para o seu aprendizado próprio e para que ele também consiga oferecer a seus alunos o que ele tem de melhor em termos de pedagogia, realmente, de ensino-aprendizagem. E diante dessa visão, eu sempre procurei me envolver em todo o processo de educação possível, todos os projetos, todas as formações oferecidas, e tanto pelo governo do estado da Paraíba, do estado de Mato Grosso, de onde eu vim, antes do ano de 2011, antes de vir para a Paraíba, eu já trabalhei também na educação mato-grossense e sempre tentei fazer valer a pena realmente essa profissão ao qual eu escolhi. E dentro desse processo, muitas coisas aconteceram. E no ano de 2018 apareceu essa possibilidade de conhecer Israel e de participar realmente de um programa de formação, de um intercâmbio, como a gente costuma chamar, em Israel. De início, muitas pessoas realmente têm essa visão preocupada realmente com a questão da violência, dos ataques terroristas, de coisas que a nossa mídia geralmente noticia a respeito do que acontece, até porque a gente sempre tem discutido muito isso, o Brasil hoje discute muito essa questão da mídia, porque realmente é papel da mídia informar e ela sempre, claro, quer trazer notícias que chamam a atenção, que causam impacto. E essas notícias realmente de ataques terroristas e tal, sempre causam grande impacto na sociedade e as pessoas então têm aquele receio, aquele medo de que é perigoso, professores da Paraíba vão para lá e como que vai ser, e se acontece alguma coisa, como é o dia a dia um pouco, a gente, claro, pesquisa antes também, a gente não vai assim às cegas, a gente pesquisa, estuda, e a constatação que a gente tem é que Israel é um lugar seguro, é um país seguro, e que os ataques terroristas, e todo aquele problema do conflito árabe-israelense, primeiro, ele se restringe a uma região específica, que é a faixa de Gaza, sempre quando a gente ouve falar das notícias, percebe-se que a faixa de Gaza é sempre o lugar citado,
e que outros ataques, outras situações, elas são pontuais, elas são específicos em lugares específicos, e que não acontece todo dia, toda hora, e que as pessoas em Israel, elas vivem uma vida tranquila e segura. Para dizer a verdade, nós tivemos muito mais segurança, assim, a gente se sentiu muito mais seguro estando em Israel durante esse período que a gente lá esteve, tanto no kibbutz quanto, né, nas viagens que a gente fazia, né, para conhecimento cultural também, né, da região, e a gente se sentia lá mais seguro do que em capitais, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, ou seja, o índice de mortes pela violência urbana no nosso país em algumas capitais superam em muito o que acontece em Israel, a violência e as mortes, né, diárias que acontecem em Israel. Então, é claro que, né, muitas pessoas se preocupam, e é claro que a gente deve se preocupar, mas não é tudo isso também que às vezes a mídia coloca, e nem o que as pessoas às vezes fantasiam na cabeça, né, de um lugar extremamente violento, perigoso, e que é problemático um brasileiro ir para lá. Esse eu acho um primeiro ponto da gente aprender aqui, né? Porque muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem, criam aquela imagem. Eu mesmo cansei de ver pessoas com imagem bem distorcida de como é o Nordeste, o sertão, a seca. Né? Gente, assim, do jeito que vocês estão pensando, tem que vivenciar um pouco. Professor, então você chegou em Tel Aviv? Isso, foi Tel Aviv. E quem que é mais próximo do kibbutz, onde vocês ficaram? Tel Aviv ou Jerusalém? Na verdade, tanto Jerusalém quanto Tel Aviv, elas estariam numa distância, assim, aproximadamente igual, porque tanto Jerusalém quanto Tel Aviv, elas se situam, né, no norte de Israel, na região norte, e os kibbutzim para os quais nós fomos, eles estão ao sul de Israel, ou seja, nós estávamos em uma região já bem próxima do Mar Vermelho, próximos da cidade de Eilat, que é uma cidade projetada para ser uma cidade turística, que fica às margens do Mar Vermelho. E qual é a distância de Tel Aviv para o kibbutzim? É entre 200 a 300 quilômetros, porque Israel, na verdade, ele é um país muito pequeno, ele é menor do que o estado de Sergipe, só para se ter uma ideia, em extensão territorial. Na Paraíba seria como entre João Pessoa e Patos, por aí. Isso, mais ou menos. De Tel Aviv para o kibbutz, né? Quando nós chegamos, já havia um ônibus, né, fretado pela ONG, que era responsável por esse processo de traslado dos professores e acompanhamento. Né? Vale salientar que uma logística, né, sempre pensada para o conforto e segurança de todos que participam. Isso também é uma coisa que vale destacar, né, que é o compromisso, né, de uma logística realmente que atenda a todas as demandas e não cause dificuldades, né? Eu acredito que isso já foi pensado no Gira Mundo Israel, até por causa de toda essa política, né, do Estado de Israel e a segurança das pessoas que vão, né, para esse intercâmbio. E lá, então, a gente foi, né, de ônibus, ou seja, a gente foi, né, pela via terrestre. E uma coisa bastante interessante é que a gente sempre fica se perguntando é que as estradas, né, cortam imensos desertos, né, de norte a sul de Israel, com muitas regiões assim praticamente inabitadas, né, ou seja, Israel é um país ainda que, se tivesse uma imigração, ainda cabe muita gente em Israel, ou seja, tem muita terra ainda, né, vaga, e o asfalto é sempre limpinho, ou seja, não tem acúmulo de areia. Isso foi uma coisa que nos chamou a atenção, e a gente sempre ficou se perguntando, e até hoje não encontrou a resposta, como que um asfalto no meio do deserto não fica sujo de areia, né? Fica sempre limpo, fica sempre, né, assim, você não percebe pelo asfalto que você está no meio do deserto. Eu imagino que vocês deviam, observando tudo isso, deviam ficar pensando assim, um local do tamanho mais ou menos de um estado do Nordeste como a Paraíba. Um local que depois você vai detalhar aí, bem mais seco, né? Em termos de deserto,
em termos de falta de chuva, do que um dos estados nordestinos de tamanho pequeno a médio. Um local com mais conflito e um local mais desenvolvido, né? Então, eu acho que isso devia ficar passando na cabeça de vocês. O que falta fazer? O que você aprendeu no tudo? O que você acha que falta fazer no semiárido nordestino? Né? Assim, que dica, a partir dessa experiência, pensando aqui no semiárido do Nordeste? A prioridade, né, no caso, para Israel, primeiro é a sobrevivência acima de qualquer coisa, né? Então, realmente, um país que tem uma história milenar, né, que a gente percebe que vários outros impérios já passaram por aquelas regiões, dominaram aquelas regiões e hoje já não existem mais. E Israel ainda continua, né, com a sua tradição, com seu povo e os seus conflitos internos e externos. Então, eu acredito que pela própria questão de sobrevivência, pela própria falta de recursos naturais, né, e até mesmo recursos renováveis, né, como a água, né, que é escassa, né, e outros itens, eu acho que tudo isso levou o povo de Israel a desenvolver um modelo assim de relação com a natureza e com a terra que muitas vezes nós não temos, tá? E desde já eu quero deixar claro que a gente vai estar começando a falar agora de Israel, das vantagens, né, do que Israel tem de bom, mas a gente não vai, claro, desmerecer o nosso país, a nossa região, né? Alguns colegas falam assim, você fala tanto de Israel, né, e o Brasil? Né? Na verdade, o que a gente quer fazer aqui não é desmerecer o Brasil, né, a nossa região, pelo contrário, a gente quer fazer um paralelo para que as pessoas entendam o porquê que às vezes as coisas são diferentes, né? Como o professor Alex colocou, por que um país, né, do tamanho de um estado, né, menor do que o menor estado do Brasil, com poucos recursos, com conflitos, consegue se desenvolver, né, e produzir em pleno deserto, e nós, às vezes, aqui com mais recursos, com mais ferramentas a nosso favor, às vezes não conseguimos, né? O que é que está faltando? Então, eu penso e reflito de que muitas pessoas já até disseram isso, que é na dificuldade que a gente cresce. Nas dificuldades é que a gente se reinventa e que a gente consegue crescer. Eu acredito que Israel tem feito isso, ele tem crescido na adversidade. É onde não há nada, né? É que daquele nada se faz o tudo. Existe uma passagem bíblica que diz que uma vez os israelitas estavam no deserto e pediram água a Moisés e Deus disse, olha, bate na rocha aí, diz que ele bateu e saiu água. Então é tirar água da pedra mesmo, conforme a gente diz, né? Esse ditado então vem para nós. É tirar água da pedra, realmente. Agora, isso tem uma relação muito forte, então, com esse processo de observar a natureza e ver como a natureza trabalha e aprender com ela. Não adianta a gente colocar a tecnologia aqui e não mudar a mentalidade. E qual mentalidade? É dessa mentalidade aí que o professor Cláudio vai falar. Paralelo ao que nós começamos a falar no início, então, assim, existe sempre as várias visões sobre Israel. Então, a primeira visão é a visão da violência, né, dos atentados, e que eu falei que é um preconceito, que não é. E também tem essa outra visão romantizada que muitas pessoas têm, de que Israel é o país perfeito e que tudo lá funciona às mil maravilhas e que eles não têm problemas e que a tecnologia resolveu tudo, né? Esse é um outro ponto que eu considero um ponto cego, realmente, como o professor falou. Na verdade, a tecnologia, ela é importante e ela vai fazer sentido, com certeza, na vida de uma sociedade, de um povo, mas de um povo que esteja ciente de quanto custa essa tecnologia e de qual é a posição e o comportamento que nós devemos ter em relação a elas. Ou seja, a gente não pode passar um cheque em branco simplesmente investindo em tecnologia, sem mudar realmente a nossa educação e a nossa mentalidade em relação aos recursos naturais. Por exemplo, a gente pode trazer uma usina de dessalinização de água do mar e colocar nos estados para resolver o problema da seca no Nordeste.
só que é caríssimo, é altamente oneroso do ponto de vista da energia e da própria tecnologia, porque é uma tecnologia cara. E a pergunta que nós fazemos é o seguinte: muito bem, e depois dessa água tratada, a gente vai fazer o que com ela? Simplesmente a gente vai desperdiçá-la, usá-la de qualquer maneira e deixar ela, né, jorrando por aí? Como eu costumo dizer, nós no Brasil, a gente tem uma relação, por exemplo, com a nossa água que é realmente de desperdício. Por exemplo, a gente não reaproveita praticamente nada da nossa água que é servida nas nossas casas. A gente usa uma água boa, de boa qualidade, água tratada, potável, a gente usa no nosso banho, a gente usa no nosso banheiro, né, para descarga, né, e essa água ela vai muitas vezes até contaminando lençóis freáticos, né, essa água é até certo ponto já poluída, né, pelos nossos dejetos, e a gente não aproveita nada disso. Então é como se a gente passasse um cheque em branco, a gente recebe uma água limpa, de boa qualidade, usa ela e depois descarta ela no ambiente sem nenhum tratamento, muitas vezes. A gente sabe que hoje um dos grandes problemas do Brasil é o tratamento do seu esgoto, não existe sistema de saneamento básico na maioria dos locais e das cidades. As grandes cidades que têm, não têm quantidade suficiente, e isso acaba parando nos rios, né, e muitas vezes até nos mares. A gente percebe, né, na nossa própria capital, João Pessoa. Eu estive lá em janeiro, né, passado, eu pude perceber algumas águas vindo, né, diretamente da rua, sendo jogado na nossa orla. Então isso é um problema. Quer dizer, a gente tem uma relação muito ainda primitiva com relação aos nossos recursos. Então, como que a gente vai falar em investir em tecnologias de dessalinização, de produzir, né, água em abundância, se a gente não tem uma política de reuso dessa água, de reaproveitamento, de economia desses recursos também? Ou seja, será que nós teremos dinheiro suficiente para investir em tratamento de água em grande escala para atender a nossa população, se a nossa população continuar desperdiçando, continuar usando desenfreadamente, de maneira totalmente irresponsável, como a gente tem feito? Então essa é uma crítica que a gente precisa fazer. E outra coisa é assim, é a mentalidade do desperdício. Nós estamos falando da água aí, mas há um desperdício de comida, né? Há um desperdício de tempo. Se não mudar a nossa mentalidade, se não mudar, né, o jeito que a gente faz as coisas acontecerem, pode vir qualquer tecnologia, né? Então, acho que esse é um grande aprendizado. Por isso que eu acho que esse projeto foi legal, porque não foi só ouvir falar sobre alguma coisa, foi, como o professor Cláudio vai dizer daqui a pouco, foi um mês lá vivenciando isso, vivenciando essa mentalidade. Como é que é essa mentalidade de usar os parques recursos? Uma coisa que eu queria que antes da gente chegar no kibutz, né, você contasse aqui para a gente, já que você é professor de física, no Mar Morto você não afunda. Como foi a tua experiência com o Mar Morto? O que você aprendeu lá? O Mar Morto, em primeiro lugar, é a região, né, mais baixa, né, dos continentes, ou seja, na parte dos continentes, o Mar Morto é a região mais baixa do planeta, né? A gente sabe que nos oceanos é a Fossa das Marianas, né, com 11 quilômetros de profundidade, e nos continentes o Mar Morto, que está, né, cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. Só para você ter uma ideia, é a região mais profunda, né, dentro dos continentes, assim, né, e ele é composto de uma água extremamente salina, ou seja, a concentração de sal nas águas do Mar Morto chega a ser de 30% de sal. Ou seja, é como se você tivesse 1 litro de água e dentro desse 1 litro, 300 gramas fosse de sal, né? Isso torna a água muito densa, né? Eu acredito que
todos os nossos internautas que estão nos acompanhando já viram aquela experiência, né, que você coloca o ovo na água, ele afunda, aí você coloca sal, o ovo boia, aquela experiência que a gente faz com as crianças, né, para mostrar o quanto que dissolver sal na água torna a água mais densa e toda essa questão. E então, por causa dessa alta concentração salina, o Mar Morto já tem esse nome, porque nenhum organismo vivo mais desenvolvido consegue, então não tem peixe no Mar Morto, não tem nenhum elemento, né, vivo no Mar Morto, pluricelular, vamos dizer assim, e por causa, né, dessa alta concentração salina, ele permite que qualquer pessoa que entre, né, e tente, né, mergulhar, a gente não pode, né, não tem como mergulhar. A gente é recomendado a gente não tentar mergulhar, porque devido à alta concentração de sal, se entrar nos teus olhos é muito perigoso, tá? Pode inclusive até cegar, né? Então o recomendado é você não tentar mergulhar, né? Porque você não pode abrir o olho e a sensação assim, na boca, se você tentar sentir a água, é horrível, a sensação é horrível. A sua pele, ela fica como se fosse oleosa, você entra e você também não pode ficar muito tempo, né? Você deve entrar, brincar, como a gente diz, brincar ali, flutuar, né? Tem as fotos, todo viajante que vai para lá gosta de fazer a foto levando um jornal, um livro, lendo deitado, né, em cima da água. E você não deve ficar muito tempo, porque faz com que você perca líquido corporal muito rápido, ou seja, você logo vai sentindo sede e tal, e o sal da água ele vai, né, extraindo a água do seu corpo. Então, assim, nem muito tempo você pode ficar, você tem que entrar um pouco, sair, depois entrar de novo. Não pode ficar lá o dia todo brincando na água do Mar Morto, não. Bom, então vamos para o kibutz agora? Isto. Bom, em Israel, o que nós chamamos de kibutz são comunidades, né, que têm diversas finalidades. Alguns kibutz, né, são totalmente agrícolas, ou seja, trabalham muito dedicado à agricultura, ao plantio, né, de vegetais, de tâmaras e outras culturas, e alguns outros kibutz são mais dedicados à produção de energia solar, né, eles trabalham com a questão de fabricar equipamentos, né, e implementos que eles precisam. Por exemplo, quando se fala em Israel, todo mundo lembra da irrigação por gotejamento, que nasceu lá, e a Netafim, que é a maior empresa, né, fabricante, ela está situada em Israel, ela nasceu em Israel, e praticamente, né, são os kibbutzim, né, que trabalham na produção desses equipamentos, encanamentos, mangueiras, né, os bicos de gotejamento e assim por diante. Essas comunidades, elas têm um sistema de trabalho comunitário, ou seja, todas as famílias que pertencem ao kibbutz, elas trabalham, e os dividendos disso é dividido de uma maneira igualitária entre as famílias, né? Alguns kibbutz vão dividir por pessoas mesmo, né? Digamos por cabeça, outros vão dividir pela capacidade de trabalho de cada família, e assim sucessivamente. Quantas pessoas estavam no kibutz que você foi, o primeiro? No primeiro kibutz, que foi o kibutz Lotan, nós fomos em 20 professores, e no kibutz Lotan, né, existe uma média aí de 150 a 180 pessoas que moram, né, ali no kibutz, e essas famílias, então essas pessoas que moram ali, algumas trabalham no próprio kibutz Lotan, mas também algumas pessoas trabalham em kibutz vizinhos. Por exemplo, nós conhecemos lá um dos nossos professores, o professor Irã. Irã, ele ensinava a gente lá no dia a dia, o mão na massa, como a gente diz, e a esposa dele, por exemplo, já trabalha num kibutz vizinho, o kibutz Keturá,
que é esse outro kibutz que nós estivemos em 2019, e ela já trabalha mais na parte daí pedagógica, né, de organização dos cursos e de condução dos cursos que são oferecidos. Então, é um casal, um trabalha no kibutz onde residem, outro já trabalha num kibutz vizinho. Então, eles têm essas parcerias, né, e aí os lucros e dividendos dessas atividades, né, são repartidos proporcionalmente. E aí cada kibutz ele define como que vai ser essa partilha, eles têm uma assembleia geral, é algo bem, né, é um cooperativismo social bastante interessante e que passou também por adaptações, ou seja, a cada tempo eles precisam se adaptar às novas realidades. Bom, o primeiro kibutz que nós fomos, o kibutz Lotan, no ano de 2018, ele, né, permacultura significa cultura permanente, e lá eles chamam o curso, né, de Green Apprenticeship, ou seja, aprendizagem verde. É um kibutz, então, que oferece esse curso voltado para estudos teóricos e, ao mesmo tempo, práticos, né, relacionados à compostagem, ou seja, ao aproveitamento do seu próprio lixo orgânico, né, na produção de composto, na produção de canteiros, seja em solo, ou seja, canteiros em containers, como a gente chama, ou seja, você reaproveitar, por exemplo, os vasilhames que você tem na sua casa. Por exemplo, as donas de casa compram água sanitária de 5 litros. Aquele vasilhame, depois, ele não vai para o lixo, ele vira um vaso, né, que você vai plantar ali um pé de flor ou um pé de algum vegetal, e você vai cultivar isso no seu quintal, né, na sacada da sua área, do seu apartamento, ou seja, você vai reaproveitando materiais, e desde o seu lixo orgânico, também o seu lixo não orgânico. Então, esse tipo de, né, de educação ambiental, vamos dizer assim, a gente teve lá, construção com barro, e essas construções também, assim, construções eficientes. Quando a gente fala construção com barro, não significa só que a gente, né, vai trabalhar apenas o conceito de usar a argila, né, como se faz aqui no Brasil, fazer, por exemplo, a casa de taipa e etc. Não, é algo que vai um pouco mais além, ao ponto de você estudar quais são as misturas perfeitas para uma construção que não rache, para uma construção que tenha segurança e conforto térmico também. Então, o principal objetivo dessas construções não é só também a durabilidade, mas também a questão do conforto térmico, de como você economizar energia, por exemplo, ao climatizar uma casa feita nesses padrões. Então, você faz testes, por exemplo, misturando argila, palha e água, até dar a proporção certa, que não rache, que não, né, crie frestas, né? Esse foi um dos problemas, por exemplo, das casas de taipas aqui no Nordeste, porque elas trincavam, né, todas, e ali naquelas frestas entrava o bicho barbeiro que, né, causava a doença de Chagas. Então, na verdade, o que falta um pouquinho só para a gente é entender essa questão da relação das misturas entre a palha, a argila, a areia, a água, a quantidade certa. A gente tem que fazer testes para depois de alguns dias no sol essa mistura ver qual delas que não vai rachar. Então, por exemplo, você começa com uma mistura, por exemplo, uma medida de água, uma medida de argila, uma medida de palha, faz o teste. Uma medida de água, meia de palha, uma de argila, ou seja, você faz em diferentes proporções e vai testando até chegar na melhor proporção, sólido, não racho, que você vai usar na sua construção, aliada com outros materiais, né? Usando pedras nos fundamentos, né? Usando uma boa cobertura, porque a construção com barro, né, ela não pode molhar, ela não pode levar chuva, né, e etc. E, além disso, a direção, por exemplo, qual é a melhor direção para você construir uma casa? Para que lado tem que estar a porta e a janela no inverno e no verão, para que isso aqueça a sua casa no inverno, mas não torne ela um forno no verão, que você consiga ter um conforto térmico e, com isso, também produzir
produzir um consumo menor de energia, ou seja, de você usar menos tempo o seu ar-condicionado, né? E uma outra coisa que eles fazem lá também, por exemplo, você pode fazer uma construção de alvenaria normal e depois cobrir com barro, ou seja, fazer uma outra cobertura que vá dar essa ideia do conforto térmico e da redução da sua conta de energia. Uma coisa bastante interessante que nós vimos lá é a questão, por exemplo, das janelas. Aqui a gente usa a janela de vidro, só que a gente usa a janela com um único vidro, ou seja, você faz a janela, coloca ali um vidro, e aí o que acontece? O sol bate nesse vidro, a radiação atravessa, entra para dentro da sua casa, né, ou do seu escritório, seja, né, o ambiente que for, e aí parte desse calor fica retido naquilo que a gente chama de efeito estufa. Lá, então, nós aprendemos que se você tem, por exemplo, 2 vidros, né, com um espaço entre eles, aqui no meio vai ter então, um bolsão de ar, em que a radiação vai entrar e ficar dentro desse bolsão de ar. Então, esse ar, a gente sabe que o ar também ele é um isolante térmico, e se você tiver 2 vidros, vai dificultar a entrada de toda a radiação para o ambiente, ou seja, vai entrar menos radiação dentro do seu ambiente, ou seja, esse espaço, essa lacuna entre os 2 vidros, vai funcionar como um isolante térmico, não deixando entrar calor excessivo para dentro, e aí você tem um ganho depois em energia com menos ar-condicionado ligado para refrigerar o ambiente. E vocês lá fizeram tudo isso na prática, né? Vocês acordavam cedinho. Isso. Botavam a mão na massa, né? Trabalho manual, ou seja, nossas atividades começavam às 6 horas da manhã. Às 6 horas nós já tínhamos que estar prontos no campo já, até porque em Israel a insolação ao meio-dia é muito forte, né? A insolação é maior do que para nós aqui. Então, a gente não poderia estar exposto né, ao sol por produção de compostagem, canteiros, reaproveitar materiais para a produção vegetal, a construção, fazer essas misturas de palha, barro, tudo isso a gente fazia logo pela manhã. Então, de manhãzinha, 6 horas da manhã, a gente já estava nos ambientes, né, de aprendizagem, porque lá, por exemplo, então não tinha sala específica, local específico. Na verdade, todo o entorno do kibbutz, todo o espaço é aproveitado como espaço de aprendizagem. Então, sempre eles diziam, olha, amanhã de manhã a aula é lá no EcoCaf, né, que é o campo ecológico. Não, a aula amanhã vai ser lá no campo, perto da piscina, né? Porque o kibbutz tem piscina, tá? No meio do deserto, uma piscinona, né, grande, todo final de tarde as pessoas do kibbutz vão para essa piscina, ou seja, água à vontade, não tem estresse com água. Por quê? Porque se você usa conscientemente e conserva, né, você tem abundância e pode usar sem neurose. Então, todos esses locais eram locais de aprendizagem, ou seja, todos esses locais, eles são usados como espaços de aprendizagem, tanto teórico quanto prático. Imagine você, nós 1 mês fora de casa, todo dia enfurnados 20 dentro de uma sala de aula, como aqui no Brasil. Assim, nós temos ainda, né, esse modelo educacional ainda de salas de aula, mas a gente sabe que infelizmente, para muitas disciplinas e para muito tipo de conhecimento que a gente gosta de produzir com o nosso aluno, a sala de aula ali, 4 paredes, carteiras enfileiradas, não é o melhor espaço, né? É claro que a gente prefere ter aula em espaços abertos, em espaços que realmente você pode colocar a mão na massa, que você está fazendo. Eu acho que o grande diferencial para mim, do Giramundo Israel é isso, é possibilitar ao professor uma experiência de vida. E não é só pelo ato de fazer, é pelo ato de fazer e pensar sobre o que está fazendo, refletir sobre aquilo que você está fazendo. E essa experiência ela foi tão rica, porque nós tínhamos já professores, colegas, que tinham outras experiências
nas regiões onde vivem. Por exemplo, Herbert de Campina Grande, que já trabalha, né, com tijolo ecológico, pessoas como o Tiago, que trabalha, né, já trabalhava com compostagem, Ezequiel, né, que já desenvolve um projeto, né, na região do Cariri, em Camalaú, né, e os outros colegas, cada um dos nossos colegas que eram biólogos, geógrafos, historiadores, físicos, químicos, cada um tinha a sua experiência já na sua escola de algo que fazia, e quando chegou lá, a gente teve uma confluência, então, de conhecimentos, de ideias, e a gente podia, então, assim, discutir aquilo que estava sendo feito ali. Então, a gente sempre, quando tinha uma aula, a gente ficava, tá, e na nossa realidade, isso aqui dá certo, isso não dá? Como é que a gente adapta isso para a nossa realidade? Né? E outras vezes nós pensamos, por que a gente não está fazendo isso ainda? Né? E por outro lado, e isso é uma coisa que eu quero salientar bem, de uma forma diferente e muito mais, né, eficaz, ou seja, nós aqui no Brasil já temos muitas pesquisas e muitos trabalhos que são trabalhos belíssimos e dignos de uma visibilidade maior pela nossa sociedade. Essa questão que você bem colocou, Alessia, no início, de que nós temos aqui o INPA, né, todas as universidades têm os seus campos que pesquisam sobre o semiárido e tal. O problema é que a gente tem muita pesquisa ainda, né, investe-se muito em pesquisa, mas essas pesquisas elas não desabrocham, como você bem colocou, porque muitas delas não chegam ao conhecimento da sociedade, ficam restritas, né, aos campos universitários. Pouca coisa tem avançado para o campo também das escolas, né, do ambiente escolar. Então, eu acho que falta esse diálogo, assim, ainda, entre essas pesquisas e o que a gente faz ali com os nossos jovens, adolescentes e tal, para que a gente consiga ter uma educação integrada e com uma nova perspectiva, realmente, de visão. Então, o diferencial do Giramundo, para mim, é esse, é dar ao professor essa oportunidade de vislumbrar aquilo que está sendo aprendido ali, trazer para a sua realidade e discutir as adaptações disso à sua realidade. E assim, a aprendizagem que dá impacto na sociedade, ela, em algum momento, tem que sair da sala de aula. A aprendizagem que fica só na sala de aula, ela se isola da sociedade. Então, por isso que aqui assim, no Brasil, a gente fica muito dentro das universidades e a gente se isola das escolas de ensino médio. Ou a gente fica muito dentro da sala de aula, lá Enem, conteudismo e tal, e se isola da sociedade. Então, isso faz um pouco com que esse conhecimento ele não encaixe. Para encaixar, a aprendizagem, em algum momento importante, né, ela tem que sair da sala de aula. Ela tem que ir para ambientes reais. Né, ela tem que fazer intervenção comunitária. Ela tem que fazer pesquisa aplicada. Olha, uma coisa importante que a gente notou em Israel, principalmente nesse ano de 2019, quando a gente foi para o Kibbutz Keturah, é que, assim, existem os centros tecnológicos de pesquisas agrícolas no próprio deserto, ou seja, na região do Aravá, dentro do deserto do Aravá, é que estão 50 pesquisadores, aproximadamente, que estão ali sempre testando variedades de plantas que se adaptam ao clima da região, às estufas, né? Que se adaptam, por exemplo, à questão da salinidade da água. Então, existe ali uma pesquisa que é a pesquisa prática dentro do local em que a cultura está acontecendo. Ou seja, a pesquisa não está lá em Tel Aviv, nas universidades de Tel Aviv, não está lá nas universidades de Jerusalém, né? Ou seja, não é aquela coisa, a universidade está longe lá e o campo está aqui produzindo, né? E os dois sem conversarem, sem interagirem. Na verdade, em Israel, os centros de pesquisas estão dentro dos próprios kibbutzim, né? E moshavim, né? Existe lá uma outra nomenclatura também, os moshavim, que são comunidades também, mas em que a posse da terra ela é particular. As pessoas compram, né, os seus pedaços de terra, suas porções de terra para produzirem.
né? Nos kibbutzim, não, tudo é integrado, né? A terra não é de ninguém, é da comunidade, pertence a todos. Mas, nessas duas situações, os centros, os pesquisadores estão em loco, ou seja, quem faz a pesquisa é quem está também ajudando a produzir, quem está ali, a mão na massa também. É diferente, por exemplo, de você fazer um curso de agronomia, você se forma um engenheiro agrônomo, aí você monta um escritório e você passa o dia lá no seu escritório dando receita de como fazer para o agricultor. E aqui no Brasil tem aquela coisa, o agricultor olha, né? Aí eu não confio nesse agrônomo, eu não acredito muito nisso que ele está falando, então eu vou fazer aqui do meu jeito. E aí fica essa coisa, né? A sociedade em si, o produtor em si, às vezes não confia no agrônomo, ele acha que aquele estudo que o agrônomo tem, né, não está muito de acordo com a sua realidade, o agrônomo também tem uma visão ali, né, superficial, muitas vezes, de determinadas coisas que ele também, muitas vezes, não está convivendo diariamente com aquilo, então ele, né, vai por aquilo que ele aprendeu teoricamente na universidade, mas que muitas vezes ele também não está indo ali em campo praticar e colocar, né, realmente todo dia a mão na massa. Então eu acho que falta realmente essa integração, que a gente consiga realmente, unindo forças e conhecimento, porque a gente sabe que existe também um conhecimento popular muito grande, um conhecimento muito vasto, que a gente chama de conhecimento empírico, dentro da população e que ele precisa sim ser levado em conta, mas ele precisa também receber o embasamento e ser acrescido desse conhecimento científico que vai poupar tempo, vai poupar dinheiro, vai poupar, né, uma série de energia que a gente gasta desnecessariamente e a gente poderia ter uma produtividade maior e melhor. Não vou eu até nem vou falar em produtividade maior, porque produzir, a gente está produzindo muito no Brasil, mas infelizmente eu acho que da maneira errada, né? Porque a gente está produzindo muito alimento que não é para as pessoas. Eu queria te fazer uma pergunta nesse pouco tempo, tentar responder rapidinho, para depois você falar um pouco sobre suas transformações, que assim, conta para a gente como foi no retorno, o que é que você fez? Conta uma experiência diferente sua em sala de aula com seus alunos. Eu sei que você trabalha numa escola que tem um curso técnico em agroecologia. Conta uma coisa legal que você fez diferente, prático, usando esse conhecimento na escola. Olha, inicialmente, quando a gente retorna de Israel, por exemplo, como a gente retornou da primeira viagem em 2018, a gente já chega com aquele impacto, né, de querer mudar tudo e transformar tudo, e a gente sabe que não é fácil, né? As coisas também não acontecem na escola, assim, a toque de caixa, né? Tudo precisa de um planejamento, de uma organização. Mas uma coisa, assim, bastante interessante é que a nossa escola, ela tem uma área muito grande, né, territorial, ela ocupa todo um quarteirão, e tinha muitas áreas vagas, assim, e tinha um lugar muito bom, assim, cheio de árvore, uma mangueira grande, outras árvores próximas, mas estava cheio de entulho, sabe, cheio de lixo, carteiras velhas, o negócio estava assim, horrível. Eu tenho fotos até hoje de como era esse lugar, era assombroso. E aí a gente eu cheguei de Israel, aí levei aí assim, logo na primeira semana que eu cheguei, eu já levei os alunos lá para mostrar para eles como que era o solo debaixo daquelas árvores, para mostrar como que a natureza age, como que a natureza faz, né, para se reinventar, para se transformar. E aí eu falei para eles, o que vocês acham da gente, né, limpar isso aqui tudo, tirar todos esses entulhos, essas carteiras velhas, amontoar em outro lugar, já com uma proposta de usar elas depois até como espaços para plantar outras culturas, como maracujá e tal, fazer, né, estaleiro para maracujá. E aí os alunos, sabe, se empolgaram com a ideia e a gente foi lá, tirou todas aquelas carteiras, aquelas mesas, fizemos a limpeza com enxada, facão, sabe, foi aquela coisa, sabe, foi algo assim, carrinho de mão, eles com o carrinho de mão carregando as coisas. Então, assim, foi algo diferente, assim, esse foi o primeiro, né, de muitas coisas que a gente já vem fazendo, até porque uma coisa que eu costumo dizer é que o Giramundo Israel, para mim, enquanto profissional, ele não vai ter fim. O Giramundo Israel para o professor Cláudio, ele não encerra. A gente sabe que por uma questão de contratos, né, de
de projetos, a gente tem um prazo para apresentar o seminário final, né, de cada edição, mas assim, o seminário final, para mim, ele não é o fim do projeto, porque todos os dias e todos os anos que eu entro na minha sala de aula, que eu estou na minha escola, o Giramundo Israel está ali comigo. É uma coisa que eu vou levar para a vida, porque o Giramundo foi uma aprendizagem de vida. Mudas de flores, né? A gente incentiva, agora dentro do curso de agroecologia, né, o incentivo, a questão da compostagem, né, e de passar para eles sempre uma visão também de não poluição, de reaproveitamento dos materiais que nós temos na escola, e assim sucessivamente. Então, assim, é um trabalho que começou, já deu alguns frutos, mas que ainda, né, para mim, enquanto professor eu for, eu serei um eterno intercambista do Giramundo Israel. Professor Cláudio, nós estamos aqui estourando o tempo. Bom, a Carla falou aí, uma aluna sua que entrou aí, ela falou assim, plantei várias plantas lá, trabalhei só. Pode ter certeza que o que você fez com eles, tirando do ambiente normal da aprendizagem, eles tiveram a mesma sensação que vocês tinham quando lá no kibbutz iam ter aula no ambiente teórico-prático, né? E não só numa sala de aula ali, parede branca, olhando lá para fora e dizendo como deveria ser lá fora, né? Vai lá fora e bota a mão na massa e em dado momento, se sentir vontade de ir para a sala, vai para a sala para refletir, para debater e tal. Mas só a sala pela sala não é bom. Olha, desde já eu agradeço mais uma vez, Alessio, pelo convite, agradeço a todos os nossos professores, colegas, alunos e ex-alunos. Estou vendo vários ex-alunos, inclusive de Mato Grosso, aqui acompanhando a nossa live, então um abraço a todos. E quero dizer assim, que o aprendizado que fica para nós é esse aprendizado de que nada na natureza é isolado.